Versículos que marcaram a minha vida. Esta série quer incentivar vocês a lerem a palavra de Deus de uma forma íntima e pessoal, pedindo para que o Senhor se revele, participe, interfira diretamente na vida de vocês, no cotidiano, no dia a dia. Que vocês tenham o hábito da devocional, o hábito da leitura individual, particular da Bíblia, de meditar na palavra de Deus. Sempre com a caneta na mão. Lembra em Provérbios? Pega a caneta, sublinha, risca, conversa com a palavra, pergunta para o Espírito Santo o que ele quer dizer. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas e ele nos fará lembrar. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra, ouvir a pregação. Então eu gostaria que vocês, ao ouvirem os meus relatos, o que eu estou compartilhando da minha experiência particular, possa de alguma forma inspirar vocês. Tem pessoas que gostam de anotar, tem um caderno e tem bíblias que tu já pode comprar a Bíblia com a parte para tu escrever. Ela tem espaço embaixo e nas laterais para tu fazer as anotações. O versículo de hoje que marcou a minha vida se encontra em Gênesis. Quando eu apresentei essa série no perfil ali da comunidade dos meus inscritos, eu falei que nós íamos trabalhar versículos do Gênesis ao Apocalipse. Por quê? Porque todos os livros da Bíblia falam o nosso coração. Alguns mais e outros menos. Alguns textos são mais difíceis, mais densos, mais, entre aspas, duros de entender. Tu precisa mastigar mais, tu precisa ruminar para poder digerir aquilo ali. Aquilo ali é mais pesado, é menos palatável. Alguns textos, sim, são assim. Outros, como eu digo para vocês, por exemplo, Salmos de Davi, eles são diretos. É a tua alma conectada com a alma de Davi. Davi derrama a sua alma nos Salmos. E a gente se identifica. Por exemplo, nos evangelhos também, quando o Senhor Jesus está falando, são tantos exemplos. Então, hoje, nós vamos trabalhar Gênesis, capítulo 24, verso 40. Ele me disse: o Senhor, em cuja presença eu ando, enviará contigo o seu anjo e levará a bom termo a tua jornada, para que da minha família e da casa do meu pai tomes esposa para o meu filho. Eu tô lendo numa tradução mais antiga, que é a tradução da minha Bíblia, vamos dizer assim, da juventude. Esse texto, ele está no contexto vamos falar, do casamento de Isaac e Rebeca. Vamos falar assim. Abraão já era idoso e ele queria uma esposa para Isaac. E naquela época,
o certo ou o tradicional, o que era recomendado, era que os pais escolhessem para seus filhos suas esposas. Por quê? Porque Israel estava num meio de nações pagãs, pecaminosas. E temos histórias na Bíblia de homens que se desviaram porque casaram com mulheres estrangeiras. Um exemplo típico, Acabe, que era rei de Israel, que casou com Jezabel, que era uma princesa fenícia, que seguia, adorava Baal. Inclusive tem vídeo no canal sobre essa história. 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Se tu não assistiu, eu te convido a assistir. Tem a própria história de Salomão, que casou com várias mulheres, esposas. Muitos acreditam que mais por questões políticas, mas igual, não era o que Deus queria. Não era o plano de Deus. E Abraão pediu para o seu servo, a Bíblia diz que era o seu servo mais antigo, o mais velho da sua casa, eu imagino que era o mais responsável, o mais experiente, aquele que Abraão mais confiava, para ele ir em busca desta esposa para Isaac. E ele tinha que ir na cidade de Abraão, na parentela de Abraão, na família de Abraão, para encontrar essa noiva, essa esposa para Isaac. E aí, se tu ler toda a história, todo o capítulo, é muito lindo. Eu te recomendo, vai ficar na descrição, o capítulo 24 de Gênesis, e tu vai ver que o servo vê a magnitude da missão que o seu Senhor estava lhe dando, que Abraão estava lhe dando. E ele já começa, entre aspas, a temer. E eu me identifico, porque ele quer fazer certo, mas ele vê que é bem complexo. E aí, ele não vai sozinho, ele vai com outros empregados e com camelos, com 10 camelos. E chegando lá, ele faz um pedido a Deus, é como se ele fizesse um estratagema, não, ele pede um sinal para Deus. Ele diz: se eu chegar lá, como se fosse assim, era na fonte, perto do poço, e ela me oferecer água, se depois ela oferecer água para os camelos, ele vai colocando várias situações para que Deus responda como sinais, para ele ter certeza que aquela mulher, aquela moça, aquela jovem seria a esposa, né? A noiva do seu senhor, do Isaac, o filho de Abraão. Eu não vou contar toda a história, para depois tu ler e tu ter a tua própria experiência. É muito linda a história. E sim, aí acontece que Deus responde, e ele observa, ele vai enchendo seu coração de gratidão. Tem vários momentos no relato em que ele adora Deus, que ele se inclina, que ele se ajoelha, que ele se humilha, pedindo para que Deus confirme que aquela mulher, aquela noiva, aquela jovem, que no caso é Rebeca, fosse realmente a esposa de Isaac. E aí o que acontece? No verso 40 é o nosso versículo. É esse versículo. Vou mostrar aqui. Como é Gênesis, vocês vão ver, ó, que tá bem aqui, ó. Tá ali o círculo, o asterisco e tá sublinhado. Que é o primeiro livro, né? Tá muito sofrido, vamos dizer assim, a Bíblia. Então, aí nesse contexto, que eu já dei vários spoilers para vocês, tem um versículo.
O Senhor, em cuja presença eu ando, enviará contigo o seu anjo e levará a bom termo a tua jornada. E foi exatamente isso que aconteceu. O anjo do Senhor foi na frente, ajeitou tudo, confirmou tudo, deu tudo certo, a bom êxito, e ele volta trazendo Rebeca, Isaac. A Bíblia diz que Isaac amou Rebeca. E aí o resto da história vocês já sabem, né? Isaac e Rebeca casam, tem Esaú, tem Jacó, enfim, a história. O que eu quero meditar e compartilhar com vocês? A presença de Deus. Porque Abraão andava na presença de Deus. O próprio Deus disse para ele: anda na minha presença e ser perfeito. E Abraão acreditou que se ele andasse na presença de Deus, sim, ele seria perfeito. Quem participou do estudo de Efésios lembra no capítulo 1 que se nós estivermos na presença de Deus, nós seremos santos e irrepreensíveis. Sim, nós estamos na presença de Deus, porque o próprio Deus habita em nós. O Espírito Santo de Deus está conosco. Então nós estamos na presença de Deus. E por isso, por estarmos na presença de Deus, daquele que é santo, 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 nós também podemos ser santos e irrepreensíveis. O convite, ou vamos dizer, a convocação que o próprio Deus fez para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Ele não iria fazer um pedido, uma exigência, dar uma ordem, um mandamento, se isso não fosse possível de ser cumprido. Então, sim, se andarmos na presença de Deus, nós seremos santos e irrepreensíveis. Também tem vídeo no canal sobre Moisés, que Moisés pediu para Deus: se a tua presença não for conosco, não nos tire desse lugar. E Deus diz: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso, eu te darei vitória. Tu vais vencer, tu vais prosperar. Davi também orou, também já falei aqui: não me retires da tua presença, não me retires o teu Santo Espírito. Diante de tudo que nós temos, nada se compara à presença de Deus nas nossas vidas, nos nossos corações. A Bíblia diz que na presença de Deus há plenitude de alegria e delícias perpétuas, ou perpetuamente, dependendo da tradução. Quem já entrou no Santo dos Santos e em outro lugar não sabe viver. Estarmos na presença de Deus é indescritível e insubstituível. Um dia na presença de Deus vale mais do que 1000 fora. Se nós buscarmos a Deus, nós estamos buscando a sua presença. E qual é o melhor jeito de buscarmos a Deus e a sua presença? Orando, adorando, louvando, cantando. O Salmo 100 diz: entrem na presença de Deus, entrem na sua presença, com cânticos de júbilo, com alegria, com louvor, com adoração. Porque Deus habita no meio dos louvores. O seu trono é um trono de louvor, de adoração, de honra, de glória, de majestade. E a presença de Deus nas nossas vidas nos dá a certeza de que nós não estamos sós. Não podemos e não queremos trocar nada pela presença de Deus. Assim como Davi: não me retires da tua presença. Que seja essa a nossa oração. E esse texto me marca por isso, porque toda vez que tu
buscar de coração a presença de Deus, tu vai encontrar.